Se você é daquelas que ainda não começou a empreender com os bolos porque tem medo das pessoas não gostarem dos seus bolos, de, ai, Fernanda, eu não gostei, ai, eu achei muito doce, ai, nossa, o bolo da fulana não é legal. Ou então, você que quando recebe crítica fica brava, né, perde o rebolado, fica naquele desânimo, fique comigo aqui até o final, porque hoje eu vou te ensinar a lidar com essas críticas, tá? E antes de ficar desesperada, chorar ou brigar, tem gente que dá até barraco com o cliente, hein, gente? Que não gostou do seu bolo, ou, né, mesmo quando o cliente é deselegante com você, injusto com você, né? Ou aquelas pessoas que apenas receberam uma sugestão, é preciso saber que só recebe crítica quem não faz nada. Ou seja, se você não quer ser criticado, não faça nada, não diga nada e não seja nada. Essa frase não é minha, eu encontrei na internet e achei que faz assim super sentido, tá? Você não quer ser criticado? Tá bom, então não faz nada. Ok? Beleza? Porque sempre que você fizer alguma coisa, sempre vão aparecer críticas, tá? E ó, existem dois tipos de críticas, né? Primeiro, são as construtivas, ou seja, são aquelas apontadas com o objetivo de analisarmos, modificarmos e melhorarmos o nosso produto, certo? Ou comportamento, né? As críticas construtivas nos ajudam a crescer. Tem gente que acredita que não, que crítica é crítica, mas eu acredito que tem crítica construtiva e crítica destrutiva. Fernanda, quais são as críticas destrutivas? As críticas destrutivas são aquelas feitas com ofensas, de forma leviana e sem qualquer contribuição para o nosso crescimento e amadurecimento, tá certo? São feitas por pessoas despreparadas, que não têm habilidade para oferecer um feedback, né, bacana para você e não possuem tato para lidar com pessoas. E vocês que receberam tanto críticas positivas, né, construtivas, como negativas, ou então, não negativas, né, uma crítica construtiva, ela pode ser positiva ou negativa, mas a gente vai falar, não vamos adentrar tanto nesse assunto não, porque eu quero falar mais sobre como vocês vão lidar com as construtivas e com as destrutivas, certo? Vocês se sentiram desmotivada em algum momento? Se vocês se sentiram desmotivada, é natural, tá? Num primeiro momento, a gente, opa, perdi o rebolado aqui. Mas, ó, calma, que agora eu vou falar como vocês devem reagir a esses tipos de críticas, tá certo? Primeiro, crítica construtiva. Recebeu uma crítica construtiva. Qualquer crítica, vai, vamos lá. Relaxa. Porque ninguém consegue agradar a todos. Porém, você deve estar segura do seu produto, tá? Quando eu falo que ninguém consegue agradar a todos, é porque, gente, você falar que uma coisa está boa ou que uma coisa está ruim é muito subjetivo, entendeu? Então, eu posso gostar de um produto, de um bolo, e a outra pessoa não gostar, tá certo? Porém, quando eu falo que você precisa estar segura do seu produto, você fez seu produto, você testou, você fez novamente, né? Aquele bolo foi assado corretamente, ele está no prazo de validade, produtos de boa qualidade, você está fazendo ele, tá tudo ok? Beleza, então isso que é importante, é você estar segura, tá certo? Segundo, o que você vai fazer? Você vai agradecer a crítica. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Agradecer a crítica. Nossa, Fernanda, mas isso é muito difícil, mas é isso mesmo que vocês têm que fazer, tá? Terceiro, refletir sobre o que motivou a crítica e se vale a pena mudar, tá? Por exemplo, olha uma crítica bem, tipo assim, bem nada a ver, mas que existe, tá? E geralmente as boleiras não sabem o que fazer. Aqui. Vamos supor você fez um bolo de chocolate.
todo certinho, bonitinho, de 19 centímetros, na altura que eu falo, ele ficou perfeito. Você colocou a cobertura, ou seja, eu coloco 150 gramas de cobertura no bolo de chocolate simples, certo? Com cobertura. E mandou para o cliente, e o cliente pegou e falou assim, poxa, eu achei que vinha mais cobertura aqui, eu achei muito pouca cobertura esse bolo de chocolate, né? Tem gente que ou fica chateada, né, pela crítica que recebeu, e aí o que vai fazer? Vai colocar, preciso que volte, vai colocar mais cobertura, entendeu? Vai colocar mais cobertura, e aí o que vai acontecer? Só porque aquele cliente reclamou, em vez de colocar no cardápio um bolo que vá mais cobertura, tipo, por exemplo, um bolo brigadeiro que você pode furar o bolo e colocar mais cobertura. Em vez de colocar um vulcão que vai mais cobertura e sugerir isso para o cliente, né? O que ela faz? Ela só coloca mais cobertura e não precifica e mantém o mesmo preço de todos, né? Por quê? Porque recebeu aquela crítica, tá certo? Por que eu falo isso, gente? Que é meio que infundada. Porque existem clientes assim, que gostam de bolos com mais cobertura e menos cobertura. E o que eu faço nessa situação, né? Eu falo, bacana, você achou pouca cobertura? Pô, obrigada aí pela sugestão, né? E assim, ó, agora eu tenho uma sugestão para você. Se você gosta de bolo bem chocolatudo, com bastante cobertura, tem uma opção que você vai gostar mais ainda do que esse, que é o vulcão ou o brigadeiro. No meu caso, tá, gente? Entendeu? Então, assim, reflita sobre o que motivou a crítica e se vale a pena mudar. Eu só vou aumentar a minha cobertura se eu for precificar corretamente. Se eu for precificar corretamente, eu vou aumentar o preço do meu bolo, ok? Beleza. Outra coisa, se coloque no lugar da pessoa, entendeu? Sempre se coloque no lugar da pessoa. Poxa, se fosse eu, gostaria de receber o bolo que eu mandei, né? Será que essa pessoa tem razão? Será que esse bolo, poxa, às vezes a gente na correria passou um pouquinho do ponto e mandou para o cliente, porque, né, não ia dar tempo de fazer outro. Você sabe que aquele produto não está com controle e qualidade 100%, né? E aí você manda, né? Então, ó, se coloque no lugar da pessoa, tá? Argumente se necessário. Vamos supor que a pessoa falou assim, mas esse bolo é muito pequeno, não deu para minha família comer, né? Que às vezes acontece isso. Você tem que pensar e argumentar se for necessário. Olha, você quer um bolo maior? Eu posso fazer um bolo maior, ou então eu posso fazer 2 bolos para você, que aí vai dar para a família inteira, tá? Outra coisa, ó, sexto, pense se deve e em como melhorar e sugira algum ressarcimento se for o caso. Fernanda, ressarcimento, melhorar, como assim? É justamente no que eu falei lá no anterior. Você mandou um bolo 100% para ela, você não errou no pedido dela, né? Se, por um acaso, realmente aconteceu alguma coisa errada com o bolo, o entregador virou o bolo, ou então sujou, caiu a cobertura. Opa, então peraí, né? Então, ó, você tem um bolo comigo, tá? Fernanda, olha, não gostei desse bolo. Ó, então vamos fazer o seguinte? Tem algum outro sabor que você goste? Então eu vou mandar para você. Tá certo? Então é sempre que eu sempre agi assim com os meus clientes, sabe? Sempre fui muito de conversar e sempre fui muito justa, tá? Sempre bem comunicativa com o cliente, tá? Outra coisa, uma coisa que vale muito a pena vocês terem na cabeça é que se você mantiver o seu cliente informado sobre o seu produto, Fernanda, como assim informado sobre o meu produto? Sabor, né? Sobre o sabor do seu produto, sobre a textura do seu produto, sobre o tamanho do seu produto, sobre a validade do seu produto. Quanto mais você fizer isso, menos reclamação você vai ter. Menos a probabilidade do seu cliente de se frustrar, entendeu? Então, é cliente novo? Então tá bom, então vamos lá. Oi, tudo bem? Meu nome é Fernanda. Você já conhece os nossos produtos? Não conheço os produtos. Do WhatsApp, tá, gente? Eu fazer com áudio. O WhatsApp, tá? Não sei como que você vai vender aí, mas eu vendia sem sair de casa, vendia pelo meu WhatsApp, tá? E aí eu falava, ó, você não conhece? É o seguinte, o meu bolo, vamos supor, gente, eu vou falar aqui
sabor, textura e tamanho, tá? Tudo em um produto só eu vou falar para o meu cliente. E aí é o seguinte, ó, meu cliente me pediu um bolo de mandioca que eu tenho no meu cardápio. Gente, o meu bolo de mandioca, ele é diferente de qualquer bolo de mandioca que existe na face da terra. Por quê? Porque o meu bolo de mandioca é um bolo de mandioca fofinho e é proposital. Por quê? Porque eu, Fernanda, não gosto de bolo de mandioca sem farinha. Não gosto de bolo de mandioca embatumado, aquele liguento. Eu não gosto, tá? E aí, de tantas minhas alunas insistirem, eu fui lá e inventei uma receita de bolo de mandioca fofinho, ok? Só que é o que eu tô te falando, ele é diferente da maioria dos bolos de mandioca. Então, um cliente novo que chega para mim, ou então até fala o seguinte: o meu bolo de mandioca é um bolo de mandioca fofinho, não é com goma igual os que você geralmente pode ter visto até agora. O meu bolo tem 19 centímetros de diâmetro, ou seja, aproximadamente aí 10, 11 fatias de mais ou menos 3 centímetros cada uma, né? Então aqui eu já falei do sabor do bolo, já falei da textura do bolo, que ele é fofinho, e já falei do tamanho, ok? Se o cliente quiser muito, eu ainda falo o peso, só para eu me sentir mais segura, ok? Então, gente, olha aqui a dica que eu tô dando para vocês. Quanto mais vocês informarem o cliente de vocês, menos reclamação vocês vão ter, tá? E uma coisa muito importante, que é o 8º item que eu separei aqui para falar para vocês, é que vocês precisam estar presente no pós-venda. Fernanda, o que é o pós-venda? É o momento depois que o cliente compra o seu bolo. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas em vender, que esquecem de fazer o pós-venda, só fazem o pré-venda. Entendeu? E o pós-venda, para você saber se o cliente gostou do seu bolo, o que ele achou,